Começar aqui, ó, com energia, né, Ian? Que isso, que loucura, que loucura. Começando a semana e fala, galera, estamos de volta com mais o Suncast. Hoje eu tô muito feliz. É um cara que é referência aí, uma das pessoas que me ensinou bastante, veio aqui prestigiar o Suncast, né, Ian? Sim. Ian, cara, que é um cara que adora LCL, né? LCL é o futuro da nação. Calma. Senão você vai arrumar briga com o pessoal do Price lá do aéreo do Full. I got so motherfucking design on right now. Cara, vocês vão gostar bastante do podcast de hoje. É um cara que é referência não só no LCL, mas em toda a parte de logística aí. Sim. É isso, Ian? Apresenta aí pro pessoal de casa. Hoje a gente tá com ele, Sadao Oshiro, com mais de 16 anos aí de história em logística e comércio internacional de cargas, né? Sadao, que hoje ele atua como Corporate Director Global LCL na Craft. Ele passou por diversos cargos aí como desenvolvimento de negócios, como supervisor de importação. Ali, a grande parte do conhecimento dele, né, de formação acadêmica na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Hoje, ele também veio aqui compartilhar com a gente a ampla experiência dele aí com consolidação de carga. Sadao, mais uma vez, seja muito bem-vindo, cara. Muito obrigado. Cara, eu queria até já começar aqui te dando esse presentinho aqui do Presentinho? Suncast. Adoro brindes. Tá bonitinho. Dá uma olhadinha aí pra ver o que você acha. Sadao. Tem que fazer um unboxing aqui, Faz um unboxing pra gente. Tô me sentindo blogueiro, cara. Ó, caderninho. Caderninho. Calma não faz bom marinheiro, verdade. Raíssa caprichou, pô. Calendáriozinho, que eu vivo me perdendo aqui nas minhas agendas. Cafezinho. Você que gosta de cafeína, pô, aí, ó. Aí, ó. Pô, foi calculado, pô. Tirou onda. Ó, isso aqui é bom pra levar pro tênis, hein, galera. Irado. Tá jogando tênis, Sadao? Eu tô jogando tênis, cara. Pô, vamos marcar de jogar também, velho. Vamos, resolvi fazer alguma coisa boa pra mim depois de velho. Bom, pra gente começar aí, pra quem não sabe, o Sadao aí, muito obrigado. É isso, Sadao. O Sadao aí na minha época aí de craft... Deixa a garrafinha aqui porque eu gostei. Sadao foi meu professor aí, né? Principalmente na parte do LCL, a parte de inteligência de mercado, aprendi bastante com ele. Muita coisa que eu aprendi aí eu consegui aplicar até dentro do Freight Forwarder, depois que eu acabei saindo da parte de NVO. Então, cara, eu queria te agradecer aí e começar o nosso podcast. Se apresenta aí pro pessoal de casa que ainda não te conhece, né? Já é um cara conhecido. Esses dias eu tava no Japão, inclusive. Falei assim, pô, e aí, tudo bem e tal? Fazendo uma visita lá. Pô, eu lembro de um brasileiro. A última vez que eu vi um brasileiro era um japonês com uma tatuagem na mão. Eu falei, pô, não é possível. Como era o nome dele? Sadao? Ele, Sadao. Como é que você sabe? Então é um cara famoso aí mundialmente já, né? Acho que é mais fácil encontrar gente que me conhece na China e no Japão do que aqui em Santos, mas tudo bem. Bom, primeiro um prazer estar aqui. Obrigado, Rafa e Ian. Realmente, Rafa, acho que a gente tem uma história juntos, né? Eu lembro quando te contratei para fazer o trade lane lá de Ásia e tal, tudo que a gente conversava, enfim. Você é o cara que sempre absorveu muito bem tudo que eu falei. Acho que principalmente na parte de network, como lidar com a chinesada, o que eles esperavam da gente. E para mim é orgulho fazer parte dessa história, tá bom? Pô, obrigado, cara. Realmente, assim, era uma época revolucionária ali, né? China, do jeito que hoje em dia é muito mais fácil ter acesso, ir pra China. Mas naquela época a gente realmente fazia chover, né, cara? Foi um divisor de águas ali, eu acho. A gente fazia muito com pouco, né, cara, eu acho, assim, porque a informação ela era mais escassa, né, você não tinha acesso. Eu lembro que pra gente conseguir mapear nosso mercado, a gente tem que inventar uma fórmula da Coca-Cola dentro do Dataliner para entender os volumes, quem fazia o quê. Nem tinha Log Comics. Não, nem sonhava em ter Log Comics, não existia nem EDI ainda na época. E assim, a gente fazia tudo na raça, né, cara? Com muita criatividade, sempre com muita vontade de fazer o negócio acontecer, né? Tô falando aí de 10, 12 anos atrás. 12 anos, cara. Éramos mais jovens, tínhamos mais energia na época, eu pelo menos tinha mais. Eu tinha mais cabelo também. Você tinha bem mais cabelo. E menos peso. Cara, acontece. Enfim, e foi uma época meio até romântica, né, do LCL ali. A gente na Craft, eu acho que a gente tinha algo muito diferente, né? Que eu acho que a tecnologia, ela deu uma nivelada no campo de jogo, né? Deu. E esse diferencial nosso, na época, fez a gente crescer em números absurdos. O percentual que a gente teve de crescimento, de market share, de lançamento de novos serviços.
Eu acho que de lá para cá a gente lançou 45 serviços diretos para o Brasil, né? A gente passou a marca de 100 serviços, enfim. Então a gente, mesmo hoje, com o campo nivelado, acho que a nossa experiência consegue ainda nos fazer diferente, né? Não só como empresa, mas como profissional, como pessoa, né? Esse espírito continua vivo, essa chama continua viva, né? Que é difícil, né? Você falou, né? Vou completar 17 anos de craft agora. Se reinventar todos os dias por 17 anos e aí, desses 17, uns 14 pelo menos só de LCL. Né? Você sempre acha que já viu de tudo, mas sempre tem uma novidade para aprender, né? Eu acho que isso acaba te empurrando para frente, né? Acaba te fazendo acordar todo dia com vontade de matar um leão. Cara, o LCL é um produto aí que muita gente vende, mas pouca gente entende, eu acho, dentro do mercado hoje, né, cara? Sim, cara, isso é um problema, né? Às vezes. Porque todo mundo parece simples, né? Para quem vende, mas é muito complicado para quem monta, né? Porque vender o LCL, teoricamente, para um vendedor, né? Para um cara que é comercial de vendas, deveria ser mais simples do que vender um full container, vender um aéreo. Você tem muito mais situações que permeiam o fechamento do negócio, né? No LCL é mais básico, mais simples, menos risco, né? É menos arriscado geralmente, porque você não tem um risco de demurrage, lógico, você sempre tem o risco de uma armazenagem, com esse tipo de coisa, mas o problema não está na tua mão, vai estar na mão do despachante, né? Ou do importador final, e não na mão do agente de carga, né? Mas para montar isso, principalmente sistema de rodeamento internacional, distribuição interna depois que a carga chega... Isso é lindo, né, cara? Singapura, Busan, pô, isso é maravilhoso. Hamburgo, para fazer Manaus ali, cara, que alguns fazem, né? Sim, a gente faz Hong Kong e Miami hoje, né? Não, é demais, cara, é demais. E assim, eu por muito tempo, eu foquei em asa, né? Agora, desde Intermodal, quando fui nomeado diretor global, tô tendo que aprender coisas novas. Na verdade, eu já sabia bastante coisa, né? Porque eu convivo com o Vitor Moreira, que é uma Vitor Moreira é um enciclopédia, é o homem. Então, tenho ido bastante para a Europa, tô aprendendo truques novos, então para mim isso está muito legal. E a logística interna da Europa é bem interessante, né? Porque são vários países, não tem fronteira, caminhão, porto seco, e você começa a colocar tudo isso dentro do balaio, assim, e fala, cara, que loucura, velho. Por exemplo, né, você vai mais para a Europa Central, ali, República Tcheca, né, para Praga, que a gente tem um serviço direto para Santos, cara, eu consigo ter diferença de transit time para Hamburgo de cut-off de um dia. Isso diferencia, mais ou menos quando a gente fala dos Estados Unidos, que a maioria dos NVOs só fazem Miami, praticamente você conseguir centralizar ali muita coisa da Europa que hoje em dia a maioria leva para Hamburgo, né? Sim. Te dá uma competitividade de custo e de logística mesmo. Hoje em dia a gente tem gateway de todos os lugares praticamente, né? É isso que eu dizer, para Santos, né? Não tem nada que alguém ofereça que a gente não oferece. E a gente ainda tem outras coisas interessantes, né? A gente tem Portugal direto, muito regular, há muitos anos já, inclusive, desde a tua época, inclusive. Sim. República Tcheca, que você acaba conseguindo fazer uma logística muito interessante. A gente estava com um serviço de cópia, Eslovênia, mas por conta de mudança de armador, de rotação, já não valia mais a pena a gente ter esse serviço. Eu lembro muito de quando eu estava lá na Craft que tinha uma dificuldade que, assim, eu até vou fazer uma analogia aqui e depois eu vou trazer um outro ponto para a gente discutir. Eu acho que o problema do NVO é que você tem que fazer um estudo de rota para ver se é viável você fazer, se existe volume suficiente. Você precisa ter entrada nos clientes para poder trazer aquela carga, né? Fazer uma inteligência de mercado. Só que, cara, quando você lança o serviço, é meio que você comprar um bolo de aniversário e você não saber se as pessoas vão na sua festa, né, cara? Exatamente isso, cara. Exatamente isso. Eu não vou dar minha fórmula da Coca-Cola aqui para todo mundo, porque eu creio que esse podcast é bastante assistido, inclusive pelos meus concorrentes. Né? Mas tem diversos pontos que você tem que levar em questão, né? Por exemplo, a gente lançou um serviço de Colombo, está saindo mensal, quinzenal, ainda não está totalmente estabilizado, porque a gente tinha um base load e MSC tem um serviço com transit time mais rápido que Singapura, né? Porque Colombo é um porto direto para MSC. Sim. Então você acaba fazendo um pouco do trabalho reverso também, né? O que o armador tem de diferente, como é que eu coloco minha carga lá, que carga eu poderia colocar lá, né? Então, isso é um trabalho interessante, mas com relação ao bolo de aniversário, sim, a analogia é boa, mas eu nunca faço bolo se não tiver pelo menos 2 convidados. É isso. Tem que trazer primeiro o cara que come muito bolo, né, Sadal? Inclusive, vocês são convidados para minha festa.
Bom, aí eu trazendo outro ponto aí que eu acho que é uma discussão interessante, a gente tem visto muita migração de agentes NVOs chineses que fazem consolidado. Quando eu saí da área de NVO aí na época da Overseas, né, que eu saí da Craft, fui pra Overseas, da Overseas eu vim pra Santrans. Eu tava vendo uma coisa que tava migrando muito, que era o volume FOB-CIF mudar o jogo. Sim. E cada vez mais o CIF tem diminuído e o FOB tem aumentado. Não vamos entrar nos detalhes aqui, mas isso tem acontecido. Sim. Você acha que as vindas dos agentes da China, né, que estão vindo, como alguns nomes aí, não vou citar os nomes, né, mas são concorrentes hoje. Sim. Alguns são consolidados, outros não sabem nem o que estão fazendo, vamos ser bem honestos. Mas isso você acha que é por causa do volume CIF que tem caído? Porque pensando que a força de vendas dele é muito mais focada no CIF, e a gente aqui no Brasil, né, os NVOs trabalham muito no FOB, se o CIF um dia chegar a bater 5%, o mercado vai mudar drasticamente. Você concorda ou não? Concordo em partes. Não vou entrar no mérito de quem sabe ou não sabe o que está fazendo, porque eu acho que cada empresa tem uma estratégia. E se esses caras, hoje, alguns deles têm presença praticamente global, alguma coisa certa eles estão fazendo. Eu falo mais de Brasil. Ah, sim. Brasil o Brasil é um bicho diferente. Sim. Né? O Brasil é um bicho extremamente complicado de se operar, por conta da... Eu estava vendo, teve no InovaCraft. InovaCraft é uma campanha de inovação na Craft, que a gente tem, enfim, diversas discussões sobre tecnologia, algumas palestras e tal, e foi uma pessoa... que ela é especialista em relações internacionais, super renomada. Cara, foi uma palestra super interessante. E ela coloca o Brasil como entre os países, se não me engano, 20% mais difíceis de se entrar por barreiras econômicas, culturais e processuais, né? Então, o Brasil é um país muito difícil, né, no geral. Então, saber o que está fazendo ou não saber o que está fazendo é relativo. Eu não vejo isso totalmente ligado à queda do CIF, mas eu vejo a queda do CIF ligada a esse processo migratório, tá bom? Isso já aconteceu na Europa no passado, né? Vem acontecendo no Brasil e vai muito de encontro com, na minha cabeça, tá? Olhando para o bloco da América Latina, por exemplo, vocês sabem que a Craft tem 9 países na América do Sul, sim. mais Estados Unidos e Itália, né? Um pedaço do nosso gente na Itália também. E assim, os países onde a gente tem menor rentabilidade, não vou falar quais são, na carga CIF, são os países onde o CIF se mantém numa média de 30% a 40% no mercado geral. Não estou falando de craft, estou falando de mercado. Mas é porque o mercado está balanceado, né? Nesses mercados. Não, é porque o importador não vê necessidade dessa alteração. Entendi. Ele pode receber a carga que tipo, não vai fazer tanta diferença. Não faz tanta diferença. Exato, o CIF ou o FOB. E às vezes ele até prefere o CIF porque tem menos trabalho. E, via de regra, a logística não é o core do importador. É aquele pedaço chato que ele tem que fazer para poder ter a carga, né? Você perguntar, se for para a indústria, né? Muitos vão te dizer que logística para eles é uma dor. E muitos terceirizam para grandes empresas, Control Tower, Implants, enfim, tudo mais. O CIF vai morrer totalmente? Não. Não, porque tem alguns... Morrer é uma palavra dura também, né? Assim, ele está, sim, cada vez menor, mas o mundo está cada vez menor, né? Cada vez mais você vê empresas se consolidando, Sim. armadores, grandes forwarders, agentes colocando cada vez mais, expandindo internacionalmente para ter esse controle nas duas pontas, porque cada vez mais você precisa de integração, isso você dos dois lados fica muito mais fácil, você fala a mesma língua, ou deveria pelo menos. Sim. Mas ainda tem muitas mercadorias que o próprio importador não pode comprar FOB. O exportador não vende FOB, só vende CIF. Alguns e aí você vai para o químico, farmacêutico, e via de regra são as cargas com uma rentabilidade diferente, porque ela tem uma tratativa diferente quando chega no Brasil. Inclusive para consolidar essas cargas é extremamente difícil. Sim, né? e muito disso se deve pela dificuldade, né? Então, está diminuindo, não acho que esse movimento migratório tem a ver com a diminuição do CIF, mas ao contrário, na minha cabeça é ao contrário. A diminuição do CIF tem a ver com esse movimento migratório. Até te dando aqui a minha visão aí dessa situação, né? Hoje vocês estão numa aliança global que, é uma das mais fortes que tem no mundo, né? Sim, que é o DCA, né? Uhum. Mas quando a gente fala de local hero, se a gente for ver o CIF diminuindo, para quem não entende aí, pessoal de casa, uma consolidada eu preciso balancear. Eu tenho meus vendedores aqui trazendo carga, FOB, e o cara lá fora tem os vendedores dele trazendo CIF, e a gente balanceia, os dois enchem a consolidada pra gente não bater lata
que significa consolidada vir meio vazia. Vamos falar galera, esse é o mundo perfeito, tá? Nem sempre acontece. Isso aí, a gente tá falando da elite, utopia, Esse é o né? sonho de São sonhos. todo consolidador. Só que aí, cara, o que eu vejo acontecendo? Se a gente falar que o CIF diminui no geral, principalmente os NVOs menores, eles vão trabalhar com os local heroes ou eles vão buscar um melhor custo? Isso faria com que talvez mudasse um pouco o jogo. Não tanto para vocês, que já estão consolidados com uma aliança global, mas para os outros menores talvez mudasse, porque aí talvez valeria mais a pena usar um agente de full container para fazer o consolidado, que vai ter um custo menor, que às vezes tem um warehouse próprio. Isso talvez mude o jogo. Eu tô vendo ali que o LCL vai ter mudanças, cara. Tem a ver com expertise também, né? Se você colocar o local hero, se for o local hero forwarder ou local hero consolidador? Hoje em dia tá muito misturado, né, Sadal? O NVO e o freight forward, lá fora principalmente. Não, lá fora sim, mas aqui no Brasil a gente tem uma divisão clara ainda. Tem, né? Tem. Tanto é que eu considero meus concorrentes que é neutro, NVO né? neutro. Sim. Se o cara tem uma consolidada aqui, outra ali, enfim, tem várias empresas brasileiras aí que são fortes em consolidação. Pra quem não sabe, NVO neutro seria o cara que atende exclusivamente ou 90%, 95% agentes de carga, Exato. Despachantes e trades. É Então, isso. se você for pro local hero NVO, eu acho que ele vai ter que se reinventar muito em breve. Porque cada vez mais você precisa de um fluxo de informação conectado para atender seus clientes. E Sim. se você não tiver uma presença no mínimo regional, dificilmente você vai conseguir ter um bom agente em outro lugar. Então, acho que esse mercado tende a mudar sim. O mercado do local hero nacional forwarder, acho que não. O cara compra e vende, ele é só um broker, ele está só atravessando entre o NVO e o BCO, né? O BCO é o cliente direto, o importador. Mas sabe uma coisa que eu tô vendo que talvez isso impacte muito? Principalmente porque o mercado de NVO, para os pequenos, principalmente no Brasil, tá muito inflacionado. Em custo mesmo. Custo de pessoas, vendedor, etc. Isso talvez dê uma... Vamos ver, vai ser divertido, eu acho. Vai. Assim, de verdade, as mudanças acontecem, nunca é drástica, né? Assim, é difícil você ver uma mudança até com a chegada de novos players aqui no Sim. Brasil, vindo principalmente da Ásia. A coisa muda de figura, mas ela não muda totalmente de figura. E às vezes muda temporariamente, né? O cara vem com uma estratégia agressiva, mas ele não consegue se sustentar. Exato. Eu acho que tem que criar coisa nova, cara. Eu acho que sempre esse é o caminho. Sim, tem que criar coisa nova, sem dúvida. Com relação a custo, realmente cada vez mais está mais caro você ter bons profissionais. Não é nem tá caro, tá raro de encontrar. Também. Na verdade, às vezes não tem nem preço, né? Você não... E até porque, Rafa, você sabe muito bem que você, bem ou mal, é uma das pratas da nossa casa lá, né? LCL, cara, você cria em casa. Onde é que você vai buscar um profissional de LCL? Difícil. Você não tem um... Ou você vai tirar de um concorrente, no nosso caso, geralmente, a gente não faz, né? Não lembro de ter, aliás, em toda a minha equipe, hoje eu tenho embaixo de mim 58 pessoas. Não tem ninguém que veio da concorrência. Talvez tem uma que veio da concorrência há 15 anos atrás. Assim, Já virou prata de casa. já virou prata da casa, exatamente. Mas, no geral, não dá. E aí, a gente tem um negócio muito legal lá, que não sei se vocês sabem, não é um jabá, né, galera? Não, tem que fazer o Mas a jabá, gente está pô. abrindo uma universidade. Inclusive, estou com a camisa aqui, ó. Craft U, Educação Transforma. Onde a gente pretende dar cursos e capacitar as pessoas, não só da Craft, mas também pessoas do mercado, vai ser aberto, né? Uhum. Ainda está under construction, mas em breve vocês devem ver por aí novidades, né? A Craft é uma empresa que acredita muito em educação, né? Principalmente o CEO, o Marcelo, e a CTO, Priscila Bueno, né? Eles estão forte nesse projeto. Eu venho do projeto de educação da Craft, não sei se está na hora de me apresentar ainda não, mas... A gente, na verdade, tá até pulando aqui, mas que o assunto ficou bom. quente, mas vamos lá. Eu sabia que a gente não ia seguir o roteiro, mas tudo bem. Foda, a LCL é foda, é uma paixãozinha, né, cara? É meu bebezinho ainda. Eu gosto um pouquinho, cara. Eu gosto um pouquinho. Bom, eu vendo um projeto educacional da Craft, né? No passado lá o Marcelo teve um insight de criar uma legião de vendedores, né? Porque, de novo, não tinha de onde tirar. Né? Você não tinha um curso preparatório, você não tem... Quem manja de LCL, quem sabe fazer LCL, é o cara que está no nível neutro, um ou outro no forwarder, mas mesmo assim,
são poucos, né? Você conta nos dedos de uma, no máximo 2 mãos. Por isso que eu sei que você é um cara respeitador, mas eu volto a falar, tem muita gente que não sabe o que tá fazendo à frente de NVOs até que médios, cara. Eu não vou cair na tua cilada, a gente tem dois perfis diferentes. Eu não vou cair na tua cilada, apesar de você saber que eu concordo. Eu venho num projeto educacional, então o que eles faziam, cara? 80 candidatos, 8 vagas, pessoas com perfil de vendas, não importa o que você faça. Então, eu era DJ, não sei se vocês lembram, mas não sei se a galera de casa sabe, mas eu fui DJ por 10 anos, né? Tinha um menino que era pipoqueiro, ele vendia pipoca na porta do cinema, o outro tinha uma confecção, o outro vendia roupa no shopping, então eram pessoas que tinham um talento, ou era identificado um talento para vendas, não sei o que viram em mim, e a gente ficava 3 meses estudando, né? Era quase que uma lavagem cerebral sobre o que era craft, como a gente se posicionava no mercado, qual era a missão da empresa, como é que funcionava um LCL, como é que funcionava o container, e por 3 meses a gente era... Alguns cursos também relacionados à venda, Sim, como sim. PNL, enfim. Dá uma base, né? Para dar uma base de vendas, aí te dava uma lista com os piores clientes do mundo e vai pra rua ser feliz. Vamos ver o que o cara desenvolve do Vamos ver o osso. que esse ali. cara desenvolve do Squid osso. Games da venda. Squid Games da venda, exato. Boa. Eu não vi o Squid Games, mas eu sei o que é e eu acho que a comparação é válida. É justo. E falavam, cara, são 3 meses para você conseguir o primeiro booking, né? Nessa base de clientes. Eu consegui em 3 dias o primeiro booking. Aí passou um mês, era isso 2008, né? Crise 2008, veio a crise do Lehman Bank, etc e tal. Como quase todas as crises, é engraçado, cara. A Craft sempre sai mais forte das crises, é impressionante. E aí, na época, minha gestora falou, Sadal, você tem um bom talento para vendas, você fala um inglês bom, só que você nunca viu um BL na vida, cara. Então, acho que você devia passar por outras áreas, porque você vai ficar um monstro. Na verdade, como era crise, não podia contratar ninguém, e tinha uma vaga de documental em Porto Alegre, precisava mandar alguém e falar, manda esse daí que fala inglês, entendeu? E eu fui fazer o documental em Porto Alegre achando que, cara, tô começando minha carreira, achando não, né? Eu tinha essa fé dentro de mim, e vou lá pra guerra, né? E aprender o processo. E aí fiquei 3 meses no documental. Tenho a honra de dizer que eu fui o pior documental da história da empresa, eu era muito ruim naquilo, cara. E aí viram que eu estava no lugar errado, aí fui para o Customer Service, aí fui para o Inside Sales, lá em Porto Alegre. Aí na época a Priscila Bueno, que era gerente de produto, a gente não tinha diretor na Craft, né? Tinha diretor e presidente e o gerente de produto, que a gente chamava de colegiado. Acho que na tua época era assim ainda, Era não? assim, era Hoje assim. era diretor. Não tinha poucos diretores, cara. Era poucos, mas Eram já poucos. tinha diretor, você não chegou na época do Acho que colegiado. tinham 2 ou 3 só, cara. E aí eu estava fazendo um trabalho legal, desenvolvendo muito full container e LCL dos Estados Unidos, porque eu notei que Estados Unidos, cara, era um problema para todo mundo na época, né? Por conta de serviço, ainda mais trabalhando em Porto Alegre e por Rio Grande, só tinha Miami de hub, no próprio full container, eles tinham dificuldades de comunicação com os agentes, né? Naquela época não tinha esses agentes que existem hoje, especializados em mercado brasileiro, que tem os agentes aqui, que tem realmente uma expertise do mercado local lá fora. E eu achei esse nicho, cara, tá fazendo 40 teus por mês de Estados Unidos, 20 houses, que na época era um absurdo, para uma filial do tamanho de Porto Alegre, na época era muita coisa. E a Priscila precisava de alguém para desenvolver consolidada de Miami, para Viracopos, para Guarulhos, tal, começando lá no começo do aéreo, né? E aí eu volto para São Paulo, na primeira experiência do corporativo, né? E aí depois passei pro full container, né? Fazer inteligência de mercado, full container e aéreo. Até que teve um momento lá de algumas mudanças grandes no LCL na Craft e me jogaram para fazer supervisão de trade, que foi o cargo que você começou comigo lá. Sim, cara. Aquele mesmo cargo. Pra quem não sabe, aí todo mundo vê inteligência de mercado, hoje em dia associa com o Power BI, não era isso? Era raiz demais, cara. Não, era roots. Roots. Bom demais. Era bom. Nostálgico, mas gostoso. Se tivesse um Power BI naquela época, a gente fazia chover, mano. Aí hoje em dia a história ia ser diferente, né, Sadal? E aí eu chego no LCL, com o conhecimento que eu tinha de documentação, Customer Service, com a cabeça que eu tinha do aéreo, de eu precisar lançar as consolidadas. A gente fez acho que 20 consolidadas em um ano no aéreo, né? A gente não tinha nenhuma. Eu aí com a Priscila Bueno, com o Alex Kerber na época. Grande Kerber. Grande Kerber. Joga tênis comigo todo domingo. É mesmo? E
comecei a juntar essas peças na minha cabeça, cara, e tudo começou a fazer sentido, assim, sabe? Do que eu tinha que fazer e pra onde eu tinha que ir. É que você tem um misto, né, Sadal? Você é bom de vendas, mas você entende do business da porta pra dentro. Eu acho que isso é um diferencial. Eu cara. acho que eu entendo mais do business da porta pra dentro, cara. Não, você é bom de venda, para com isso. Eu gosto de vendas, eu gosto. Vendas é interessante porque... Você precisa aprender. Eu, por exemplo, na Craft eu não tinha nenhuma ponta de vendas. Eu aprendi depois que eu saí da Craft. Sim. E eu vi o quanto é necessário. Eu ia até falar disso. Uma das poucas coisas que eu não consegui te ensinar foi como vender, né? Que você saiu lá, cara. você não ia nos clientes comigo ainda, né? Não ia. É. Enfim, mas assim, é o que eu falava, cara. Por mais, por exemplo, na Craft, né? A gente tem os vendedores e tal, eles não são obrigados a ter a mesma especialização dentro do produto que eu tenho, possível. Eles têm outras coisas para fazer, não é o core deles. Inclusive, eu tô lá para fazer isso por eles. Mas às vezes, cara, você precisa de uma pecinha ali, que a gente falou, né? Do bolo, que precisa ter pelo menos 2 convidados. Geralmente, quando eu identifico os convidados, eu mesmo convido pessoalmente eles para a festa, entendeu? Então, essa coisa de bater o escanteio e cabecear, na minha cabeça é importante e faz muito sentido. Você tem que direcionar, né? Isso Sim. você me ensinou, tem que direcionar vendas, né, cara? Sim, sempre, sempre. Você tem que estar sempre com a batuta na mão, mostrando para o que a empresa precisa, o que o produto precisa, o que dá, o que não dá. Eu tenho um contato muito próximo com vendas até hoje. Sim. Até hoje. Não só com nossos vendedores, com nossa equipe de vendas, mas com os clientes na rua também. Eu gosto muito de estar na rua. Sou muito ativo ainda. É que aí tu sente o cheiro, né, cara? Quando tu vai pra rua é outra coisa. Não, você quer entender do mercado, você tem que estar dentro dele, cara. Uma coisa é você tá lá no produto, sentado na cadeirinha, falando, esse target não existe. Meu irmão, vai pra rua. Exato. Sente o calor lá na Exato, frente do cliente. exato. Essa é a diferença, né, cara? Eu sou um cara de... Assim, tem gente que é muita teoria, pouca prática. Eu acho que não sou o cara mais teórico, também não sou o cara mais prático, mas eu tô no meio ali, tentando sempre equilibrar e entender. E eu falo isso pro meu time até hoje, né? Um dia a gente estava numa reunião, um dia não, faz tempo, isso foi antes da pandemia, um pouco antes da pandemia. Uma reunião, a gente fazia uma reunião de sexta-feira lá na Craft, com todos o pessoal do produto, tanto de impro, tanto de expo e tal, não sei o quê. E aí, cara, eu tive um comentário muito impopular na minha equipe. Tu sabe que eu sou um cara que eu cuido bem da minha equipe. Tava todo mundo criticando um rapaz lá de vendas e tal. Olhei pra cara de todo mundo e falei, cara, ninguém que tá sentado nessa mesa tem a capacidade de sentar no lugar dele e fazer o que ele faz. Então vamos entender a dor do coleguinha antes e tentar ajudar o dia a dia dele. Porque crítica é fácil. Tu já sentou ali pra fazer? Não. Entendeu? Eu acho o seguinte, Rafa, e eu já te falei isso algumas vezes. Quem não sabe fazer, não sabe mandar. Então, essa parte da prática... liderar pelo exemplo, né? Cara? Liderar, para mim, a única forma que existe de liderar é por exemplo, não tem outra. Né? E o exemplo, aí você sai do exemplo, vai para admiração, vai para um monte de... Né? Isso daí vai para... Sim. Ele tem várias ramificações, mas o exemplo acho que tem que ser a base de tudo. E eu acho que tem que ter muita empatia de entender, principalmente internamente, a dor do teu colega, sabe? Assim, não, sem frase de efeito, nada, mas... de novo, você não sabe fazer, não sabe mandar, cara. Se você não tiver... Sentar, já foi certo, isso? Não. Então, tenta entender o que o cara faz. Eu até falo isso aqui dentro também, cara. Eu acho que, tipo assim, principalmente o pricing, você tá no dia a dia, você tá vendo números, mas é bom o cara ir pra rua, sentar junto com o vendedor. Porque, cara, às vezes o cliente mente. Sim. E aí, o cliente passa um target mentiroso. Será que o pricing que fala assim, pô, o vendedor não filtra? Será que sentado na mesa, olhando no olho do cliente, o cliente mentindo pra você, será que você vai ter esse filtro? Exato. Talvez. Mas aí o cara muda a opinião, fala, pô, o vendedor ali... Tinha razão. Exato. É o calor, é o calor. É o calor, cara. E outra coisa, assim, ó, você vai ter... Eu falo, né? Você nunca vai ter... Se você tiver 11 camisa 10 no time, você perde a Copa. Isso aí você fala desde aquela época. Você entendeu? Né? Você tem que entender qual que é a tua posição, entendeu? E nós, como líderes, né? Você tem que colocar o teu time para jogar da maneira certa. Se você botar um canhoto na lateral direita, irmão, você vai tomar a bola nas costas. Não tem jeito. A gente acabou... Né, o pessoal do estúdio tá querendo me matar, mas a gente acabou pulando aqui, mas a gente já contou aí, querendo ou não, quadro 1, quadro 2, que seria o Contos de Navegador. Coisa edita aí depois. Se o editor ali é bom, menininho. Ele é bom. Ele é bravo só, tem que falar perto do microfone. Dó gente bravo. O Rota de Colisão, que seria o desafio da carreira, você acabou contando um pouco aí. Contos do Navegador aí, que seria a nossa história engraçada, a gente contou algumas. Nem falamos do sofá? Aí é foda. E aí o Sunquest, cara. Vamos às perguntas aí que o pessoal mandou pra você, cara. Vamos te colocar numa saia justa aí, Sadal. O Brian mandou uma pergunta aqui. Alguém te pede um LCL saindo do Irã ou Rússia agora, no meio da guerra. Você carrega ou passa? O ideal é passar, né? Mas já que eu tenho certeza que a resposta que você queria era carrega,
Eu vou te dar uma moral pelo convite. Obrigado, Sadal, obrigado. Carregaria, só não fazia Irã via Israel, nem Rússia via Ucrânia. E eu aconselharia contratar o seguro da Safe Cargo do meu amigo André Mello para a carga chegar bonitinha inteira lá no destino. E se não chegar, pelo menos o dinheirinho tá garantido. Esse cara é vendedor, né? Não tem jeito. Ainda vem Pô, falar tem que dar pra mim que moral não pro sabe meu amigo, vender, cara. pô. Porra, É cara, meu foda. irmão. Ah, não sou tão vendedor. Ah, Sadal, pelo amor Ué, de você Deus. já levantou a bola, eu cortei, velho. Tudo bem, vamos ver a pergunta aqui do Luizão. Eu não perco oportunidades, é diferente. Lê pra nós aí essa aí, Ian. Pergunta do Luizão, vamos lá. Um cliente pede para carregar carga IMO junto com uma carga incompatível. Os dois são seus maiores clientes. Você arrisca a bomba ou perde um dos clientes? Nenhum nem outro. Tá? Nenhum nem outro. Primeiro, na exportação, geralmente a gente tem mais de um container por destino, então a gente consegue colocar em 2. Um outro ponto que eu vou levantar aqui. Se meus 2 maiores clientes não souberem que uma carga IMO LCL tá passível de rolar uma semana, assim, não é algo fora do comum, eles não seriam meus 2 maiores clientes porque eles não sabem o que estão fazendo, entendeu? Então, Aí pegou duro. oi? Saiu bem. Mas nenhum nem outro. Agora, se eu tivesse um container, tivesse que escolher first in, first out, eu tenho que ser É o justo. FIFO, é o FIFO. O primeiro que chega. É, isso aí. O primeiro que chegar, o primeiro que sai. Exatamente. Justo, justíssimo, cara. Justíssimo. Mas eu tô errado sobre o IMO, não? Não, tá certo. Eu concordo, não discordo não, cara. Mas assim, a gente sabe como é o mercado, né? Acho Sim. que até a ideia do... A gente tem uma iniciativa parecida que eu tô trabalhando, chama Santrans Academy. Eu acho que isso é interessante, cara. O Silvio veio aqui no podcast da Self Cargo e ele falou sobre isso. Grande sobre... Silvinho. Grande Silvinho. Dona Silvia para os íntimos. Ele falou muito da inexperiência que a galera hoje em dia coloca muita gente nova e não treina. Então, cara, o cara fazendo price, às vezes ele tá tirando pedido. E muitas vezes nem sabe o risco do negócio, né, cara? E o problema maior é que o cara acha que sabe. Voltar pro conto engraçado, você falou de IMO. Eu lembro que teve a explosão em Xingang. Foi logo depois que você saiu da Craft. Eu lembro, pô. Você acha que você não estava mais porque o Barbie já estava. O Bruno Barbie, que hoje é nosso head de LCL nos Estados Unidos, o cara tem uma carreira linda aí. Um dos maiores orgulhos que eu tenho, assim, de funcionário que eu criei foi o Bruno Barbie. E ele era o Price, né, cara? E a gente lançou internamente de zoeira ali, né? Que quem tinha explodido o Xingang era o Bruno, e teve gente ligando pra ele perguntando se era verdade? Se ia dar merda pra não. ele. Meu Deus. E agora que aconteceu outra explosão, é óbvio que a gente mandou pra ele. Eu falei, Bruno, pô, de novo, cara, não aprende, velho. Cara, é engraçado isso, mas tem muita gente aí, principalmente cliente, aí eu vou trazer um ponto aí provocativo, que a galera fala, pô, meu exportador não quer preencher o Shipper Declaration, não quer assinar. Cara, se você, cliente, tá embarcando isso sem declarar que é IMO e é IMO, meu amigo, se explodir, alguém vai bater na sua porta um dia e se prepare. Não adianta botar uma florzinha no BL e falar, não, tá tudo bem. Não tá tudo bem. É isso. Sadal, atracamos por aqui. Queria que você deixasse um recado pro pessoal que assistiu. Foi um prazer te receber aqui, foi maneiro demais, cara. Queria que você deixasse um recado pro pessoal de casa aí, cara. Cara, recado pessoal de casa... Pô, eu ia falar que era tipo, nunca desista dos seus sonhos. É isso, tipo isso, assim, né? De feito, né? Você pode, você consegue. Cara, suar a camisa, correr atrás que chega, né? Eu sou um exemplo. 17 anos depois, pouca gente acreditaria que tudo que está acontecendo na minha vida hoje está acontecendo, inclusive minha mãe, duvidou o tempo todo. É normal, é normal. Minha mãe até hoje pede pra eu fazer concurso público. É mesmo, normal. Não, mas hoje em dia eu cuido da minha mãe, então acho que ela tá feliz comigo. Mas o geral é isso, cara. Não deixe nunca que ninguém coloque nenhuma barreira pros seus sonhos, né? Sonhar é de graça, né? E reclamar dá o mesmo trabalho do que fazer, né? Então, chora menos e faça mais. Caraca. E aí, Ian, o que você achou desse recado aí? Perfeito. É Eu isso. achei Porque perfeito. tem uma geração meio mimimi hoje em dia, né? Tem. Mas... Aí entre outros. acontece, cara. Tem 3 meses de price e acha que sabe mais que você, Rafa, que tá nessa há 15 anos. Tem. Eu não posso... Essa é a verdade, né? Aquela época da Craft ali foi uma época que, cara, era pressão, mas pra mim, sem aquilo ali, eu não seria quem eu sou hoje. Então, cara, eu queria te agradecer de novo aí por todos os ensinamentos, por ter me puxado da operação também, né? Quem não sabe, eu comecei na Craft na operação, na Neutral. Então, cara, eu queria te agradecer aí aqui Imagina. no podcast. Eu lembro que me levou a fazer isso, cara. A gente tava com um claim cabeludo, assim, bizarro, ninguém conseguia resolver. E bateu e-mail de um tal de Rafael Canadá, que nem era Canadá na época. Não, ele fala que é Canadá, mas é Canadá, tá, galera? É mentira. O Rafael Canadá, o Canadá não existe.
Canadá a gente falava de zoeira, eu acho que ele, pra ficar mais popular no Canadá, agora ele tá É usando... meu nome artístico. Ele tá assumindo o... Não, Personagem. Não, como é que chama? Persona. É o eu lírico dele. E aí veio um e-mail super bem feito, assim, cara, pra gente, com inglês bom. Não tinha chat GPT na época. Eu falei, cacete, esse moleque parece ser bom, mano. Aí cavei fiz e consegui trazer o moleque. E é isso. Mas foi por causa de um e-mail bem escrito, cara. Aí, mandei e-mails bem escritos, galera. Galera, português é interessante, inglês melhor ainda, cara. E tem a galera que tem inglês básico e português intermediário no mercado. Aí né, cara? é difícil, É aí, difícil, cara. Estudem. Esse é o último recado aí do E podcast. estudar, galera, não é só me formar, após, não, cara, estudar tem vários cursos bacanas, tem livros, eu sou um cara que sempre fui muito autodidata, né? Uhum. Se você perguntar quantos cursos eu fiz, assim, de receber um diplominha, poucos, mas eu tô sempre estudando de maneiras menos ortodoxas, talvez, né? Então, tô sempre tentando me preparar. Eu acho que você não precisa... Para estudar, você não precisa... Toda vez Se matricular, Toda né? vez ter um professor, você pode aprender por você muitas coisas, sabe? Mas sabe o que eu acho, cara? Eu acho que às vezes duas coisas que atrapalham as pessoas de aprender é o ego e você não olhar pro lado. E às vezes uma pessoa que tá com menos experiência que você, ela consegue te ensinar alguma coisa se você estiver disposto a ouvir. Eu aprendi quase tudo que eu sei trabalhando. Só que como eu aprendi? Se você é mandado pra colocar um papel aqui e virar ele todo dia, por que você não pergunta? Por que eu tenho que virar o papel? Entenda a raiz do negócio. Entenda a raiz do negócio. Pergunte o outro departamento, pô, por que você faz isso? Onde isso te impacta o que eu faço? Mas a galera não pergunta, cara. Sim. Tem que entender a raiz, o porquê das coisas, né? Eu nunca fui um cara, você sabe, tem que fazer uma coisa, mas por quê? Qual motivo? Qual impacto que vai ter nisso antes e depois? Qual impacto vai ter para a empresa? Qual impacto vai ter o cara que vai pegar o processo depois de mim? Ninguém se preocupa hoje em dia com isso, cara. Cara. E tem muito vítima, que eu não tenho oportunidade, porque eu não tenho tempo, porque, cara, história triste, todo mundo tem uma para contar. A gente pode fazer um podcast só de história triste aqui, se você quiser, Sim, que a gente vai... Dá pra trazer uns lenços. Vai que e vai, tal. né? Mas Mas obrigado é pela presença, agradecer pro pessoal aí da audiência, agradecer o Ian, o Rafa. Um prazer estar aqui, né? Investir essa manhã com vocês. Cara, foi bem né? maneiro. Muito bacana. Eu acho que daria pra fazer até um podcast maior só pra falar de LCL. Aí quem sabe a gente não lança um quadro novo. Com certeza você tá convidado, traz o Vitor Moreira aí, que eu tô com saudade dele. Boa, vambora. Cara, faz só com o Vitor Moreira, cara. Cara, é enciclopédia. Ele cara. vai falar pra caralho. O Vitor é um cara bastante teórico, né? Ele conhece muito do negócio. E agora ele tá cada vez mais na prática também. O Vitor tá voando, cara. Tá um avião. Sempre foi, né? Sempre foi. Mas eu acho que ele tá numa fase da carreira dele impressionante. Bom, um abraço pro Vitor, um abraço pro pessoal da Craft. Sadal, obrigado de novo. Não tinha uma frase? Qual frase? Tinha uma frase de impacto? Tu falou já, pô. Não falou, não. Não, pô. Ah, não, que eu tinha pensado nela. A única Ah, coisa... tá, beleza. A única coisa que eu pensei foi a frase. Tem uma frase que eu gosto muito, que é a frase que tá na quadra Philippe Chatrier, que é onde passa a final de Roland Garros, né? Onde é jogada. Que fala que é The victory belongs to the most tenacious. Que é a vitória pertence ao mais tenaz. E aí no passado, cara, fui buscar quais seriam os sinônimos de tenaz. E aí vem uma das palavras que eu mais gosto em português, que é obstinado. Então a vitória pertence ao mais obstinado. Não pode desistir. Essa é a frase que eu gosto, é a frase que tá ali no meu telefone. Bonito. Tá bom? Essa é boa. Gostou? Gostei. Valeu, Já Sadal. que você tá jogando tênis agora... Você Vamos vai ver jogar, bastante. vamos sim. jogar. Tá fechado, tá marcado. Obrigado, cara. Valeu. Obrigado. Galera, valeu, obrigado, viu?